A gente fez o estômago do boneco terapêutico, né? Um bebê. Esse boneco aqui a gente vai mostrar para a criança e para a mãe, para que o procedimento seja algo mais tranquilo em relação à criança, né? Ela consiga digerir melhor qual o procedimento que vai ser feito nela. Então a gente utilizou uma massinha vermelha para fazer o estômago do boneco terapêutico. Aqui a gente tem a bolsa de colostomia, fixador da sonda, né? Porque a criança vai ter que utilizar a sonda nasogástrica por um tempo, até ela se adaptar à sua nova vida. Aqui, fita para alguma fixação, isso aqui é xilocaína, seringa, uma tesoura. Eu aconselho não utilizar uma tesoura de ponta, mas infelizmente é o que a gente tem para poder fazer o corte da bolsa de colostomia, né? Aqui eu já fiz a mensuração de qual é o tamanho do estômago do boneco terapêutico, deu 38 centímetros, mas é bom ter uma réguazinha para mensurar o tamanho, né? Então eu mensurei antes de colar a massinha. Eu colei a massinha com uma cola Super Bond ou uma cola, pode ser também uma cola com a duração melhor, né? A gente vai passar a sonda. Aqui nada vai ser estéreo, porque é só uma demonstração. Vou pegar a sonda, vou medir ela do globo da orelha até a ponta do nariz, para mim poder fazer a demarcação tudo certinho. Aqui eu vou fazer a demarcação. A gente já tem aqui um fixador moderno, né? Mas caso não tenha, usa uma fita cirúrgica, micropóreo, esparadrapo, seja qual ele você achar mais necessário. Então aqui eu vou utilizar uma mais moderna e vou passar xilocaína na ponta da sonda para introduzir no narizinho do boneco. Sonda fixada, a gente vai fazer o corte da bolsa de colostomia. Não é indicado utilizar uma tesoura de ponta, porém é o que a gente tem uso aqui no momento, porque possa ser que fure o saquinho, né? Aqui era pra gente ter uma reguinha para poder fazer a mensuração, porém eu fiz a mensuração antes de colar a massinha no boneco. Tem 38 centímetros. É um pouco rígido para cortar, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem que ser uma tesourinha de preferência que ela tenha um bom corte. Certinho. Aqui no próprio saquinho já tem uma colinha. Essa cola vai ajudar a gente a fazer a fixação da bolsa de colostomia. Após fazer o corte, a gente vai retirar e vamos colar. Trazendo esse pra cá um pouco. Você vai fazer uma Tá certinho. Pra que não se nenhum líquido. Nem 30 centímetros, 30 milímetros. Um pouco de mesmo. Por isso que eu tô precisando mais agora possível. Pra gente fixar. Aqui tem uma outra parte, ó. A gente vai tirar agora. O saco, ele é um saco para adulto, então a gente pode adaptar esse saco para criança, né? A gente vai adaptar, a gente pode, como é um brinquedo terapêutico, a gente pode colocar figurinha, né? Para que fique mais terapêutico o possível para a criança, né?
Mas claro, sempre deixando visível, porque a gente precisa saber qual vai ser a cor das fezes que vai sair pela cestomia. Olá! Hoje nós iremos falar sobre a doença de Hirschsprung, que é o megacolo congênito. Iremos falar sobre sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento e suas complicações. Bem, o que é o megacolo congênito? É uma anomalia congênita da inervação do intestino baixo, ou seja, geralmente ela é limitada ao colo, onde se resulta em uma obstrução parcial ou total dele. Os sintomas geralmente são obstipação e distensão. O diagnóstico é feito por meio de enema baritado ou uma biópsia do reto. A manometria anal ela pode ajudar a revelar a falta de relaxamento do esfíncter e o tratamento é cirúrgico. A incidência ela é estimada em 1 caso para cada 5.000 nascidos vivos. Com frequência, a doença se limita ao segmento distal do cólon, ou seja, 75% dos casos. Mas pode envolver também todo o cólon, que são 5% de todos os casos. E mesmo assim, o intestino delgado e grosso, a área denervada sempre é contígua. Os homens são os mais atingidos nessa proporção entre homem e mulher, entre menino e menina. A proporção é entre 4:1, de 4 homens para 1 mulher. Exceto quando atinge o colo inteiro, onde não se há diferença entre os sexos. Cerca de 20% a 25% dos pacientes que têm doença de Hirschsprung têm outras anomalias congênitas ou doenças genéticas. 15% tem ali uma anomalia genética. Síndrome de Down é a mais comum, e outras doenças associadas à doença de Hirschsprung incluem a síndrome Radar, a síndrome Waardenburg, síndrome de Bardet-Biedl, síndrome de Goldberg-Spritzen e hipoplasia cartilaginosa e pilosa. A manifestação ocorre mais comumente no início da vida, mas alguns pacientes só manifestam na infância ou mesmo na idade adulta. Cerca de 50 a 90% dos recém-nascidos com a doença de Hirschsprung não conseguem eliminar mecônio nas primeiras 48 horas, não conseguem realizar fezes. Nesse caso, realizando uma obstrução intestinal distal, onde o paciente ele vai levar a uma obstipação, uma distensão abdominal e, por fim, vômitos como outras formas de sintomas. Os sinais e sintomas podem incluir anorexia, distensão abdominal, constipação, dificuldade de ganhar peso, ausência de reflexo na evacuação e, ao exame, um reto vazio com fezes palpáveis na parte do colo. Bem, o diagnóstico da doença pode ser dado de 3 formas, dentro do enema baritado, biópsia retal e da manometria retal. O diagnóstico da doença ele deve ser o mais rápido possível. Quanto mais tempo passar, mais probabilidade de desenvolver uma complicação, que pode ser o megacólon tóxico, que iremos falar mais na frente. Isso pode ser fulminante. No caso, a criança deve ser diagnosticada no início da infância. A enterocolite é uma das complicações da doença de Hirschsprung, ou seja, ela é um aumento exagerado do colo, onde pode trazer um risco de morte ao paciente, geralmente causados por sepse ou choque séptico. Nesse caso, em pacientes com suspeita de enterocolite, não se deve ser realizado o exame de enema baritado, pois existe o risco de perfuração do colo. O tratamento da enterocolite, ele geralmente se dá a partir de reposição volêmica, descompressão com uma sonda nasogástrica ou retal e antibiótico terapia. Bem, o tratamento é a correção cirúrgica, aproximando o intestino inervado ao ânus com a preservação dos 2 esfíncteres anais, o interno e o externo. No neonato, isso costuma ser um procedimento que envolve 2 etapas, começando com uma colostomia proximal até o segmento ganglionar para descomprimir o colo. Em seguida, é realizada a segunda etapa do procedimento, quando o neonato cresce, é realizada essa segunda etapa, onde toda a porção ganglionar do colo que foi ressecada é realizado um procedimento de abaixamento, que eles chamam de pull-through. Hoje em dia, essa cirurgia é realizada em apenas uma etapa, principalmente quando o segmento do cólon é curto, reduzindo assim o tempo de hospitalização e menos dor. E aí o processo de alimentação ele pode ser reintegrado mais cedo. Após a reparação definitiva, o prognóstico é bom, embora algumas crianças tenham desmotilidade crônica, como constipação, e outros problemas obstrutivos. A cirurgia é o tratamento definitivo para os lactentes que ainda não passaram por um procedimento cirúrgico, bem como aqueles que têm perfuração ou necrose intestinal. Para lactentes que podem ser estabilizados, pode-se realizar o tratamento cirúrgico definitivo, em vez da abordagem padrão prévia, que utiliza iedostomia ou a colostomia de desvio.
Essa abordagem padrão, ela tem que ser prévia, principalmente naqueles que possuem doença grave. Agora, algumas curiosidades sobre o nosso caso. A desnervação congênita, ela afeta principalmente o colo distal e menos frequentemente as regiões maiores do colo, às vezes até mesmo o intestino delgado. Lactentes normalmente apresentam achados de obstrução intestinal distal, como obstipação, distensão abdominal e vômitos. Achados do enema baritado são feitos sem preparação prévia e a manometria retal são altamente sugestivas. Geralmente o diagnóstico é confirmado por uma biópsia retal. E o segmento afetado ele é ressecado cirurgicamente. Bem, aqui estamos com o nosso brinquedo em um caso de megacólon congênito, onde foi necessário fazer o primeiro procedimento, que é o da bolsa de colostomia, e aqui nós temos uma ostomia. Nós temos um paciente, uma criança ostomizada. Iremos falar um pouquinho agora sobre os cuidados de enfermagem que temos que ter com essa bolsa. Então, primeiramente, após a cirurgia, né, os cuidados mínimos após a ativação da bolsa, é necessário esvaziar constantemente para que ela não fique pesando e descore da pele. Ela tem um dispositivo aqui que você vai abrir e vai esvaziar todo o conteúdo de eliminação que está dentro desse saco coletor da ostomia. O fluxo de fezes, ele vai para a bolsa, ele é contínuo, ele não é controlado pelo paciente. Então, sempre vai estar produzindo esse líquido, ou seja, pastoso, dependendo de onde seja a ostomia do paciente e do tipo de alimentação que está na dieta dele. Outra dica bacana é expor a pele ao redor do estômago, sempre que possível, ao sol da manhã de 15 a 20 minutos por dia. É importante a gente ter bastante cuidado em proteger a área do estômago com gás umedecida, não utilizar substâncias agressivas como mercúrio, tintura, benzina, álcool, pomadas ou cremes. A limpeza ao redor da ostomia, ela deve ser feita com água corrente e sabão neutro, sem esfregar e nem usar esponjas, lembrando que é um processo totalmente delicado e pode incorrer uma inflamação no local. A troca da bolsa, ela pode ser realizada após o período de alguns dias ou semanas, conforme a orientação da equipe médica ou quando necessário. O importante é que a bolsa tenha uma extremidade circular com material adesivo que deve ser fixado envolvendo o estômago totalmente sem estrangulá-lo e nem deixar muito espaço entre o adesivo e a pele.